Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos tratar de parasitismos e mutualismos. A parte de parasitismo vai ser um pouquinho mais breve e a parte de mutualismos a gente vai dar um pouquinho mais de exemplos e tratar um pouquinho mais a fundo. Primeiro, se a gente for no livro do Ecologia do Begon, que é um dos dois livros que eu falei para vocês que era a literatura básica, assim, introdutória sobre interações ecológicas, a gente vai ver que lá no início do livro tem uma separação bem interessante, assim, na minha opinião, sobre as classes de interações ali. Eles falam dos predadores verdadeiros aqui, vejam, os predadores verdadeiros, e que eles matam a presa, como a gente já tinha conversado sobre isso. E daí eles dão vários exemplos, mas também falam da pulga d'água consumindo fitoplâncton, por exemplo. E aí já é um pouquinho um pouquinho diferente, porque a gente já está vendo um bicho consumir algas, né, espécies do fitoplâncton, e alguns já considerariam que isso é pastejo e não predação, mas é predação, tem morte de indivíduos, né? E quando um esquilo come uma, uma estrutura reprodutiva, um diásporo, né, de uma daquelas plantas lá do hemisfério norte, a gente também tem muitas pessoas que não convivendo naquele sistema lá pensam que é a mesma coisa que dispersão, que o animal dispersa a planta. Na verdade, ele mata, né? Ele está matando o embrião, então se configura predação. Mas, inclusive, ele fala que uma planta carnívora, dessas insetívoras, né? Matando um mosquito também seria um predador verdadeiro. Então vejam como predação é um pouquinho mais amplo do que a gente falou na nossa última aula, só que é evidente que não tem como eu abordar todos os exemplos possíveis, né? E daí ele fala aqui que o grazing, que é o pastejo, lembra a gente falou esse termo várias vezes, também pode ser considerado como um tipo de predação, mas a comida, ou melhor, a presa que eles chamam de comida, não é morta. A gente também falou sobre isso. Beleza. E aí a gente vai falar que predação verdadeira, além da predação verdadeira e do pastejo, que a gente já discutiu, a gente tem o parasitismo, que aqui eles chamam de uma forma de predação. Olhem que interessante aqui, né? Então, uma forma de predação onde o consumidor geralmente não mata a presa. A gente vai ver que tem exceções, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E diferentemente de um pastejador ou de um animal que pasteja, de um grazer, um parasita se alimenta de apenas um ou muito poucos organismos. E daqui vem uma outra questão que a gente falou em aula já também. A gente falou que os predadores são generalistas, certo? Na maioria dos casos. E os herbívoros, ou os grazers, eles são em grande parte especialistas. Mas vejam aqui que o parasita, teoricamente, ou parasito, teoricamente, pelo menos em termos gerais de teoria, ele é ainda mais específico. Então, em comparação com um herbívoro que pode ser generalista, o parasito geralmente é mais especializado ainda. Parasitismo, a gente vai dividir entre duas grandes categorias que são ecto e endoparasitos, de forma bem geral, que nem na graduação, vocês já devem ter visto isso. Ectoparasitos ficando fora do corpo do hospedeiro e endoparasitos no interior, em vísceras, geralmente, né, do hospedeiro. E parasitismo, pessoal, a gente vai tratar de forma mais superficial, primeiro porque é muito, muito complexo e cada caso é diferente do outro, não tem uma teoria unificadora ainda sobre ecologia de parasitismo, porque é muito variável, e também porque nós tínhamos uma disciplina no PPG de parasitismo e de parasitologia, na verdade, né, que provavelmente alguém vai voltar a ministrar em breve, então eu não vou me ater muito na questão de parasitismo. E tem um interesse médico muito maior do que ecológico também, e tem disciplinas para isso, né. Eu vou falar alguns exemplos que talvez vocês não tenham tanto contato com, e a gente pode desenvolver nas discussões depois, como a questão de parasitismo de ninhos, que é uma coisa interessante e que é pouco abordada no nível da graduação. Então, parasitismo de ninhos basicamente é em aves, eu vou mostrar depois algumas referências sobre isso, a bibliografia é bem vasta, mas em aves a gente tem, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma mãe alimentando o filhote. Então, claramente esse bicho aqui não é filhote desse passarinho aqui, né? Por que isso aqui acontece? Tem aves que são parasitas de ninhos, as fêmeas que vão colocar ovos, elas colocam ovos num ninho que não é delas. Então vejam aqui, tem um ninho que tem esse ovinho aqui,
e daí veio uma fêmea de outra espécie e botou esse ovo nesse ninho aqui. Por quê? Assim, isso é bem mais complexo do que eu vou falar agora, em termos até fisiológicos, hormonais da fêmea e tal, mas o que importa é que, vocês entenderem que o que acontece é que a mãe, ou a fêmea responsável por esses ovos aqui, vai cuidar desse ovo aqui como ela cuida dos dela. E ela vai depois alimentar esse recém-nascido aqui, dessa outra espécie também, até ele se liberar do ninho. Então é uma espécie de parasitismo. Lembrem, parasitismo é uma relação desarmônica, naquelas tabelinhas clássicas que a gente vai ver uma daqui a pouco já. Parasitismo é uma relação onde alguém ganha, um lado do par ganha, tem um mais, e o outro lado tem um menos. Então, claramente o menos aqui é da espécie sendo parasitada, tendo seu ninho parasitado, porque ela está investindo recurso na espécie parasita, correto? Em última análise no indivíduo, né, que vai emergir desse ovo aqui, mas a fêmea que cuida desses ovos aqui que eram dela, ela investe recurso, ela tem que sair para caçar, para trazer alimento para a prole, e ela acaba dividindo esse alimento com esse bicho aqui, e a médio, longo prazo, às vezes até no curto prazo, eu posso ter inclusive morte de alguns desses indivíduos aqui, porque eles têm menos alimento do que eles teriam, porque estão dividindo com esse aqui agora. Espécies de himenópteros. Tem alguns himenópteros muito interessantes que não têm a habilidade ou não constroem ninhos, não constroem colônias, como essa colônia aqui. Então, tem uma espécie de himenóptero aqui que veio e colocou os ovos nessas câmaras aqui que vocês estão vendo preenchidas já, enquanto a espécie sendo parasitada ainda não colocou ovos. Então, o que acontece? Uma espécie de vespa vem aqui e coloca ovos de himenópteros em geral, tá? Coloca ovos dentro das câmaras que já foram construídas por uma outra espécie. E daí coloca os ovos lá, e o que acontece? A espécie sendo parasitada, a espécie que construiu o ninho, vai prover alimento para essas câmaras aqui, tanto para as câmaras que elas colocarem os ovos delas mesmo aqui, para alimentar as larvas dessa vespa parasita de ninhos aqui, ou do himenóptero, né, qualquer parasita de ninhos. E esse animal vai emergir daqui depois para a vida adulta, tendo sido alimentado, tendo sido criado por uma vespa de outra espécie. Então, esse é o parasitismo de ninho. Tem trabalhos bem legais, sobretudo de aves, eu vou mostrar em breve para vocês. Aqui o livro, tem um livro inteiro, é bem interessante, eu tenho esse livro, eu posso passar se alguém quiser. É um livro muito interessante sobre parasitismo de ninho em aves, tem fatores comportamentais muito interessantes e fatores coevolutivos muito legais aí, considerando evoluções convergentes aí de espécies parasitas e parasitadas, né, ao longo do tempo, com aí trabalhos bem recentes e bem legais. O parasitismo, basicamente, ele pode ser obrigatório e facultativo, considerando a ideia de que o parasito ele precisa de um hospedeiro em algum estágio do desenvolvimento dele quando é obrigatório, ou seja, ele não consegue cumprir todo o modo de vida, todo o ciclo de vida dele sem um hospedeiro. Isso é bem comum em parasitos que têm patologias em humanos, né? Porque os animais precisam passar por um mamífero, por exemplo, para cumprir o seu modo de vida e tal. Ou parasitos facultativos, que não necessitam de hospedeiro, mas podem usar um hospedeiro ao longo do ciclo de vida. Eu não saberia dizer o que é mais comum na natureza, mas são as duas grandes categorias. E tem o permanente versus temporário. Tem parasitos que ficam num hospedeiro durante todo o seu ciclo de vida, toda a vida até morrer. E tem parasitos que abandonam o hospedeiro por períodos variados. E na verdade o que a gente tem nos temporários é bem comum também em parasitos que causam patologias em humanos. Vocês sabem isso também? Óbvio. É a questão de troca de hospedeiros ao longo do ciclo de vida. Temos hospedeiros intermediários, né? Muitos dos parasitos que causam patologias em nós humanos que a gente conhece melhor porque tem interesse médico, né? Mas aqui um outro exemplo de parasito que é altamente especializado, que forma essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que é esse entumecimento de um órgão vegetal, que são os insetos galhadores, né? Então o que tem aqui dentro? Então, tem um buraco aqui, né? Daqui já emergiu alguma coisa. O que emergiu daqui? Daqui emergiu uma vespa. E ali vocês veem a larva de uma vespa dentro da galha
de um vegetal. Pessoal, isso aqui, provavelmente vocês, alguém de família e tal, quem mora no interior, já viu alguém olhar para um órgão desse aqui e falar que é um tumor e tal, que as plantas têm os tumores, enfim. Até existe isso, tá? Mas o que acontece aqui é muito parecido, na verdade, do ponto de vista fisiológico e histológico do que acontece com um tumor em humanos, por exemplo, porque é realmente uma produção de células de forma descontrolada. A planta não tem controle sobre essa produção de células aqui, diferente do que seria esse tecido sem essa galha aqui. Mas o mais interessante é que essa produção aqui de tecido diferenciada, que forma essa estrutura com muito mais biomassa do que tinha originalmente, é provocada pelo inseto galhador. Então a gente já vai falar do ciclo desses insetos, mas isso aqui é um parasita de plantas. Então claramente não mata os indivíduos, né? Essa planta permanece viva tranquilamente aqui. Só que o parasita ele necessita dessa planta para cumprir seu ciclo de vida. E esses insetos galhadores, eles na grande maioria das vezes são altamente especializados até mesmo em espécies de planta. Às vezes é um gênero, mas é altamente incomum. Eu na verdade não conheço nenhum inseto galhador que seja generalista, que consiga produzir galhas em diferentes espécies do mesmo sistema ecológico e tal. Eles são altamente especializados, né? Então, esse trabalho aqui, na verdade, um volume inteiro da Basic and Applied Ecology, uma revista bem legal, é insetos galhadores, os herbívoros mais sofisticados da natureza. Eles são realmente altamente sofisticados, porque eles são herbívoros no sentido de que no estágio imaturo deles, no estágio larval, eles consomem exclusivamente biomassa da planta. E por que eles são especializados? Por dois motivos. Primeiro, eles só vão consumir dessa ou de poucas espécies muito aparentadas com essa aqui. Segundo, eles vão consumir tecido que eles estimularam a produção. Então é algo bem interessante. Assim, é algo, se a gente for pensar do ponto de vista mais filosófico da coisa, da relação, eles estão cultivando aqui uma parte dessa planta aqui, fazendo, entre aspas, um melhoramento de uma parte dela para ter mais tecido para o consumo das larvas, né? Eles não estão simplesmente inoculando larvas num pedaço da planta aqui, por exemplo, e daí a larva que se vire, a larva que lute dentro daquela planta ali para se dar bem. Não, elas estão fazendo que a planta produza de forma anômala à fisiologia natural da planta mais tecido. Então, é muito interessante porque cada espécie de galha produz na sua espécie de planta respectiva, no seu hospedeiro respectivo, diferentes modificações histológicas. Então tem essas coisas malucas aqui, por exemplo, que parece que tem um fruto aqui no meio da flor, né? no meio da folha. Então algo bem diferente aí. Isso aqui é um trabalho bem legal na Caatinga, um trabalho lá de Pernambuco, que fala de insetos galhadores em plantas lá da região da Caatinga. Então, insetos galhadores têm na maioria das partes do mundo eles ocorrem e a formação da galha varia de pequenos entumecimentos na folha, que nem esse aqui, a estruturas lenhosas altamente resistentes como essa daqui. Então, como é que funciona o processo? Aqui vocês estão vendo uma estrutura da planta, onde tem aqui, indicado por essa seta, a cicatriz, uma cicatriz que vocês estão vendo aqui, que alguém veio de fora e produziu essa cicatriz aí. Desculpem por esse risco, eu não sei porque que o meu mouse faz isso de vez em quando, ele se rebela. O inseto galhador, essas vespas galhadoras, elas têm esse prolongamento posterior aqui, que é o que inocula os ovos, é o inoculador de ovos, para fazer a postura. E essa estrutura aqui em forma de agulha é o que entra no tecido vegetal e deixa essa marquinha aqui. Então a gente consegue ver do ponto de vista histológico, mesmo antes do desenvolvimento da galha, ou melhor, da larva, né? A gente consegue ver onde que foi inoculado ali. E às vezes tem mais de um ponto, estão vendo? Isso aqui é bem interessante. Eu não vou ter tempo para explorar muito isso, mas é uma situação bem interessante. E aqui a gente já tem, nessa imagem aqui, a galha formada, né, em toda a sua estrutura. A gente tem ali algumas cicatrizes visíveis ainda. E a gente já tem aqui as câmaras onde vai ter as larvas. Então a larva aqui, dessa vespa, ela depois de se alimentar, de cumprir o seu ciclo naquela etapa do seu desenvolvimento, ela vai emergir. Ela vai emergir e vai cumprir o seu modo de vida fora dessa planta hospedeira aqui. A planta hospedeira perde
Sim, a planta hospedeira perde. Se vocês pensarem, a perda pode ser para um inseto galhador bem pequena, mas quando eu tenho várias galhas na planta, a perda pode ser maior, porque a perda nessa ideia aqui de parasitismo continua sendo perda de fitness, porque se vocês lembrarem da graduação lá, parasitismo tem a ver, pelo menos para ecólogos, né, com a perda de fitness, com a redução de fitness do hospedeiro. E uma das medidas de fitness é a questão de alocação diferencial de recursos, demanda conflitante, né? E essa planta acaba alocando recursos para entumecer aqueles tecidos onde o galhador fez a inoculação dos ovos, e dependendo da quantidade por planta, eu vou ter uma alocação grande de recursos, né? Tem algumas pessoas que ainda falam sobre efeitos positivos na planta que tem nos galhadores também, mas eu não vou entrar nesse caso aqui. Então vejam um ciclo para vocês verem como é complexo, pode ser complexo essa ideia aqui. Aqui eu tenho Prosopis, que é um gênero de árvore que tem aqui no Rio Grande do Sul, inclusive essa planta, e ela é uma planta hospedeira de vespas galhadoras, olha aqui. Então tem uma vespa galhadora, vai lá, e a vespa galhadora inocula e produz lá o entumecimento com os ovos, com a postura que ela executa lá. Ao fazer essa inoculação, vai ter uma secreção de néctar nessa planta aqui. Então vejam ali, isso aqui é a galha, né? é o entumecimento vegetal, e tem uma produção de néctar que atrai formigas e vespas e outras vespas, né? Outras espécies de vespas. Daí as formigas, isso aqui é a galha, as formigas e as outras vespas, elas repelem os parasitoides e acabam se tornando inquilinas naquelas galhas também. Então isso aqui é bem comum, pessoal, ter uma segunda espécie de vespa que vai lá e realiza a postura também, e daí aqui dentro da galha eu tenho duas larvas, uma larva da vespa original, da vespa galhadora, e uma larva de uma vespa que não consegue produzir galha, mas que ela detecta a galha e inocula ovos dentro da galha também. E daí o que acontece? Eu tenho duas larvas competindo, fora as formigas, que eu nem não vou entrar no mérito aqui para não me estender muito nessa questão dos galhadores. E daí a galha para de produzir néctar no verão, como está escrito aqui, e fica lignificada, estão vendo aqui? Então ela fica lignificada. E daí os inquilinos aqui emergem. Então quem que está emergindo aqui? Está emergindo qualquer inquilino que tenha entrado aqui, além das vespas galhadoras que ainda sobreviveram ali e ganharam da competição, por exemplo, se deram melhor, né, do que as vespas que não induzem galhas. Então é um sistema super complexo, super interessante de estudar e que tem poucos especialistas, principalmente aqui no Brasil. Então é bem interessante e é um sistema muito legal de estudar com redes, a gente vai ver mais além. Aí tem um exemplo clássico também que eu vou falar para vocês, vários conhecem, daquelas moscas que são parasitadas por um fungo. E aí aqui a gente entra numa questão do que é o parasitismo realmente. Essas vespas são infectadas por um fungo e esse fungo induz modificações no comportamento dessas formigas aí, dessas moscas, né? E daí essas moscas, que elas ficam geralmente nesses lugares aqui, que elas ficam na vegetação mais baixa, elas são infectadas por esporos desses fungos aqui. E de onde é que estão vindo esses esporos? Bom, esses esporos estão vindo de moscas que estão em lugares mais altos. Por que elas vão para lugares mais altos? Elas vão para lugares mais altos por essa modificação comportamental que o fungo provoca. E o fungo lá em cima libera seus esporos e infecta para baixo. Então isso é para as moscas que estão empoleradas abaixo, né, na vegetação. Pessoal, isso aqui a gente já entraria numa fronteira do que é parasitismo e o que não é. E daí eu vou falar da relação que a gente já comentou na aula passada, que é o parasitoidismo, que seria o parasitismo mais próximo de predação. Que lembrem, no parasitismo, geralmente o parasito não mata, ou melhor, o parasitismo não leva à morte do hospedeiro, né?
O parasitoidismo não. A maioria dos exemplos de parasitoides são vespas, assim como a maioria dos exemplos de insetos galhadores também são vespas. Não, talvez todos até, não sei se todos, mas a grande maioria com certeza. Vespa é um grupo muito, muito interessante. Eu tenho tudo que é papel ecológico dentro desse pequeno grupo, considerando todo o resto da biodiversidade pequeno, né? Mas um grupo altamente diverso e com muitos papéis aí, com muitos grupos funcionais dentro da biologia bem interessante. O que um parasitoide faz? O parasitoide quase sempre mata o hospedeiro. A vespa parasitoide, ela tem um ovipositor também, semelhante ao que ocorre numa vespa que induz galha, porque a ideia é inocular ovos, só que ela inocula ovos em outro animal. Temos aqui um animalzinho sugador de vegetação, e aí uma larva também, e ela geralmente inocula os ovos e sai, né, e abandona a futura prole dela. O que acontece com a prole? Bom, a prole se desenvolve e consome o animal por dentro. Então vejam aqui um exemplo de um inseto desses sugadores. Aqui dentro vocês têm larvas, tudo isso aqui é larva, o animal está tomado de larva. Aqui eu já tenho larvas emergindo aqui, né? Então essas larvas aqui, elas vão consumir a biomassa desse bicho aqui por dentro, e de forma inclusive seletiva, o que é bem interessante, macabro, mas também interessante do ponto de vista evolutivo. Esses animais, eles consomem a biomassa do bicho aqui dentro, selecionando órgãos para que a atividade motora e de sucção, de seiva aqui desse bicho, ou de forma geral a atividade motora e a atividade de alimentação desse animal não seja prejudicada. Então ele segue comendo, se alimentando e se locomovendo durante praticamente todo o tempo até a hora que ele morrer. Quando é que ele vai morrer? Quando essas larvas aqui emergirem, e vocês veem que muito provavelmente quando elas emergirem ele vai morrer, porque o bicho vai explodir literalmente aqui, né? Então isso aqui é um exemplo de parasitoidismo. Claramente mais perto de predação do que até mesmo de parasitismo em si. Livros sobre parasitismo. Sugiro esses 3 aqui, de forma bem pessoal minha, porque são os que eu tenho, né? Mas esse livro aqui é de parasitas animais. Esse livro é muito bom, muito didático, muito legal. Isso aqui fala de evolução de parasitismo, inclusive com não é um livro tão novo, mas tem alguns trabalhos bem legais sobre a evolução das relações parasíticas. E esse aqui, Parasitismo e Ecossistemas, é um livro mais recente. Todos os livros em versão online, né, que vocês conseguem acessar e tal. Bom, mas aí nós tratamos aí de todas as relações que estão em azulzinho aqui já. A gente olhou uma vez esse quadrinho só, ou 2, enfim. Mas é o quadrinho que eu aplico na disciplina de graduação de Ecologia que eu ministro. E é o quadrinho que vocês devem estar bem acostumados a ver, né? Que mostra as relações mais e menos ou nulas, né? Ou zero, entre os pares de espécie. Nós já vimos aqui tudo que varia entre herbivoria e parasitismo aqui, predação, parasitismo e tal, passando por competição, que foi a primeira que a gente viu. A gente não trabalhou neutralismo, nem amensalismo, mas amensalismo são as interações alelopáticas, né? Basicamente interações alelopáticas. E a gente tem agora comensalismo, mutualismo e protocooperação. Então, essas relações aqui são tratadas de forma global em vários livros como mutualismos. Então, antes de seguir com exemplos, a gente vai tratar um pouquinho dessa distinção. Então, no livro do Ken, do livro de ecologia que eu comentei com vocês, eles tratam dessa forma aqui. Eles falam que mutualismo e comensalismo, como o título do capítulo, eles falam que em interações positivas nenhuma espécie é prejudicada e os benefícios são maiores do que os custos para pelo menos uma das espécies. Então, olha só, pelo menos uma das espécies. Então aqui entra comensalismo, porque num comensalismo, teoricamente, o sinal ali da relação é 0 e mais, né? Ou mais é 0. Alguém não ganha nada e alguém ganha. Bom, cada parceiro, numa interação mutualística, ele age de uma forma, ou ele usa aquela interação de uma forma que ele se beneficia. Ou seja, ele está agindo com os seus próprios interesses evolutivos, ecológicos, comportamentais, etc. Pessoal, isso aqui parece uma coisa óbvia e tênue, assim, mas é muito importante. Por quê?
Porque antigamente, se vocês olharem na primeira aula de interações ali que eu mostrei para vocês, eu mostrei uns esquemas bem antigos de interações biológicas que derivaram de sinais que a gente usa hoje em dia, e eles usavam um termo altruísmo. Então, os autores antigos falavam de altruísmo, como se as espécies deliberadamente beneficiassem umas às outras. Então, tem alguns exemplos aí de altruísmo na natureza, mas a ideia é que o mutualismo ele não é altruísmo. O mutualismo ele é para benefício próprio da espécie. Só que acaba outra espécie sendo beneficiada. Isso é uma diferença tênue, mas evolutivamente muito importante de ser discutida, porque a ideia é que os animais mutualistas eles estão explorando um ao outro, né? No fim é isso, se vocês pensarem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eles estão explorando um ao outro para benefício próprio. E a ideia de que os dois se beneficiam muito provavelmente não tem a ver com algo deliberado, como nós humanos muitas vezes temos na nossa psique, né, de querer ajudar e tal, mas sim como algo emergente na natureza, como um processo, digamos assim, de proteção da biodiversidade. Não é bem esse melhor termo que eu poderia ter usado, mas enfim, mas a ideia de que a partir da exploração mútua, a natureza é capaz de criar processos que emergem nos quais as espécies que estão se explorando acabam se beneficiando. Isso é muito, muito interessante, porque a ideia é que esse processo ajuda na manutenção da biodiversidade no longo prazo. Porque vocês imaginem que se todas as interações fossem antagonísticas, se todo mundo perdesse o tempo inteiro ao interagir, muito provavelmente a biodiversidade na Terra não ia durar muito tempo, né? Então é algo a se pensar e dá para discutir bastante isso depois também. Eu não vou me delongar aqui. As interações positivas elas afetam as abundâncias e distribuições das populações, mas no fim das contas das espécies, né? Assim como a estrutura das comunidades. Eu não vou falar nessa aula sobre isso, mas em outras aulas que a gente falar, quando a gente entrar na ideia da arquitetura e das redes complexas, a gente vai ver como as interações mutualísticas são importantes na arquitetura da biodiversidade. Bom, o comensalismo, um exemplo clássico, que vocês já devem ter visto na literatura e tal, são os peixes piloto, né? Esses peixinhos que ficam em volta, por exemplo, de um tubarão, comendo os restos e tal, que esse tubarão consome aqui. Ah, legal, esse bicho aqui, o tubarão não é irrelevante para ele, esse bicho está aqui, então é zero. E esse peixinho aqui, tudo que o tubarão vai comendo e sobra, ele vai lá e come aqui quando o negócio vai para trás do tubarão, então ele ganha mais. Comensalismo, clássico, né? Bom, a gente vai ver se é tão clássico assim. Mas tem N exemplos de comensalismo, nessa ideia clássica de mais e zero. Por exemplo, plantas epífitas. Epífitos são comensais. Por que eles são comensais? Porque a planta, o epífito, isso aí é uma atilância, né? É um cravo do mato. Essa planta, ela se desenvolve sobre outras plantas, sobre árvores, sobre cipós, enfim, mas preferencialmente árvores, né? A árvore, em teoria, não está perdendo nada, nem ganhando nada. E o epífito, a tilância, ela só existe, ou existe preferencialmente sobre outras árvores. Então ela ganha basicamente o modo de vida dela inteiro e a árvore não perde nada. Peixe, o Nemo, né? Peixe palhaço. Peixe palhaço vive no meio dessas anêmonas aqui. E o que acontece? As anêmonas têm substâncias urticantes e tal, protegem o peixe de predadores, enfim. E o peixe, na real, só mora ali. Então, teoricamente, e se protege, né? Ganha proteção, é onde ele se reproduz, acredito eu também, não trabalho com isso, mas enfim. Mas a ideia é de comensalismo clássico. Outro comensalismo parecido, na verdade, com o que acontece com plantas, os animais, eles, vários, né? Aves, por exemplo, fazem seus ninhos sobre outras árvores, ou sobre árvores, né? Então, o animal desenvolve o seu modo de vida sobre um outro organismo, esse organismo não ganha nem perde nada, essa árvore aqui está tranquila ali na dela, e tem o passarinho fazendo ninho em cima dela. O passarinho ganha, a árvore é zero. E tem exemplos mais esdrúxulos, como, por exemplo, teias de aranha na galhada de mamíferos, aí, como esse bicho aqui. Isso acontece com antílope, com algumas espécies de veado também, tem vários que tem teias de aranha na galhada. Uma coisa
Não sei se alguém já tinha visto isso aqui. Esse tempo eu vi um documentário sobre isso, é bem interessante. Esses animais aqui, obviamente não, mas aparentemente não modifica nada na vida deles ter uma teia de aranha na galhada. E daí essas aranhas aqui fazem as teias aqui e ganham movimento. Então isso aqui vira uma rede de varredura quase, né? Esse animal andando, aqui vai caindo um monte de inseto que essas aranhas vão consumindo. Esses bichos aqui, tanto aqui no jacaré, no crocodilo, quanto no cavalo, e também esses animais aqui consomem... bom, esses animais aqui, nesse caso aqui, eles estão limpando, entre aspas, aí, esse animal, o passarinho, né, está limpando, está consumindo aqui, desde a biomassa de restos que esse bicho comeu até parasitos que podem ter aqui. E aqui é a mesma coisa, esses animais estão consumindo aqui carrapato, né, estão consumindo parasitos aqui desse cavalo. Isso aqui ocorre em bovinos, também é bem comum esses bichos aqui. Eu vou usar isso aqui, pessoal, para vocês pensarem numa coisa, para a gente discutir depois em aula. Essa relação, teoricamente, aqui é zero para esse cavalo, porque esse cavalo só está seguindo o modo de vida dele ali, e esse bicho aqui vem aqui e come ectoparasito desse cavalo. Então é mais para ele. Pensem no seguinte, duas situações. Esses bichos aqui podem consumir todos os ectoparasitos do cavalo. Tem vários aqui, consomem todos. A gente tem que avaliar se isso não vai ser bom para o cavalo, porque teoricamente o ectoparasito, se é parasitismo realmente a relação, ele é negativo, certo? Para o cavalo. O parasito cavalo é menos para o cavalo e mais para o parasito, correto? Aí esse animal está removendo parasitos. Então ele não está beneficiando esse cavalo ao modificar uma interação desarmônica ou antagônica que está acontecendo com esse cavalo. Segundo ponto, esses animais eles podem ter bicos extremamente alongados e finos, e quando eles consomem o parasito, eles começam a provocar pequenos sangramentos no couro desse animal, na pele desse animal. O que isso vai provocar? Pode provocar infecções e pode provocar aumento, atração de mais parasitos, e inclusive atração de parasitos diferentes, como por exemplo moscas. Vem uma mosca varejeira aqui, e aí bota ovos, né, na abertura que teve exposição de sangue, porque esse animal, ao consumir o parasito, o ectoparasito, feriu ele. Então ele vai ter mais interações desarmônicas ou antagônicas em decorrência desse bicho aqui. Pensem sobre isso. Esse animal pode provocar um aumento ou uma redução na questão de interações antagônicas com esse cavalo aqui. E isso, no fim das contas, é uma modulação das interações. Então esse animal tem o potencial para modular as interações outras, né, que acontecem com esse bicho aqui. Então aí fica a pergunta para vocês, para a gente debater depois, se isso aqui realmente é um comensalismo, ou o que é essa relação aí. E uma outra pergunta para a gente debater depois, o que é essa relação que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo uma mosca, um díptero, que foi aprisionado aí numa teia de uma aranha. E vocês estão vendo um mosquito sugador sugando esse bicho aí. Que relação que vocês estão vendo aí? Pensem e a gente discute isso depois também no nosso encontro depois. Bom, dentro de comensalismo faltam algumas coisas de ser discutidas. Por exemplo, detritivoria. Os animais, assim, a gente pode discutir isso, mas um dos grupos de animais mais importantes do planeta são os detritívoros. Eu tive aula com um professor aí na PUC, que vários conhecem, o professor Arno, que ele falava que o organismo mais importante da Terra era o bacilo quitinívoro, que era um grupo, na verdade, né, de animais que degradam quitina. E ele falava que o raciocínio é bem interessante, como os organismos mais abundantes, ou a maior riqueza de espécies, com certeza, e em termos de abundância, talvez muito perto disso, na natureza, quem ganha disparado são artrópodes, os artrópodes têm exoesqueleto de quitina. Quem que degrada a quitina? Quem degrada a quitina, em sua maioria, são animais que são chamados de quitinívoros, né? Então imaginem um mundo sem degradação de quitina. Nós estaríamos soterrados em exoesqueletos de insetos, pela taxa de reprodução que o artrópodes em geral,
Tem, né? Então, imaginem não ter degradação desses exoesqueletos. É claro que isso é uma figura só, né? Isso não aconteceria, enfim, mas a ideia é que a detritivoria é muito importante e ela é basicamente ignorada em ecologia, pelo menos na ideia toda de livros de ecologia, livros-texto, né? Isso aqui é um pedacinho do livro de livro-texto que eu estou mostrando para vocês, falando que a detritivoria também tem um mais e um zero. Sendo que o detritívoro se beneficia, porque o que ele come é o detrito, né? Ele degrada, mas não está degradando de novo por um altruísmo com a humanidade toda, ele está comendo, né? Só que a comida dele está morta. Inclusive, detritivoria, o pessoal acaba falando que é uma dessas necrointerações e tal. Mas a ideia é que é mais de zero, muito parecido com o comensalismo, a ideia. Porque o animal que está morto, obviamente, não é afetado mais. Mas geralmente esse mais de zero é usado para comensalismo, né? Para comensalismo e não para detritivoria. Por isso que eu acho que é interessante comentar aqui. Além disso, nesse livro, isso aqui, eu não me lembro agora se isso aqui é do Keynes, se é do Begon ou se é de um outro livro, enfim, mas a ideia é que quando a gente fala de comensalismo, desse mais e zero, a gente está falando, a gente está considerando que o guest, que ele chama aqui, que vai ser o comensal, em outras circunstâncias ele pode se tornar um unwelcome guest. E isso é muito interessante, é o que a gente falou já antes ali, na ideia de que as interações não são estáticas, não são estanques no tempo e no espaço. Então, algo que é comensalismo pode se tornar, pode mudar esse sinal de mais e zero para praticamente qualquer sentido. Para, por exemplo, mais e mais, quando eu passo a ter ganho do indivíduo que tem o comensal, pense no exemplo do cavalo. Né? Eu posso ter o ganho do cavalo ao remover predador, eu posso ter perda do cavalo, pelo lado do cavalo, ao eu ter sangramento, aumento de outras interações negativas, etc. Então, e eu posso ter menos ainda, eu posso ter perda do cara que era o comensal também. Então, não é linear. Isso é muito importante da gente lembrar sempre que a gente estuda interações, porque toda a biologia ou toda a ecologia é altamente variável, porque a natureza é muito variável. Então, a gente assume isso para quase tudo. E por algum motivo, para interações, talvez para simplificar do ponto de vista didático, a gente coloca as interações em caixinhas na graduação, e muitas vezes a gente passa o resto da carreira mantendo as interações em caixinhas, tentando dizer se esse negócio é um comensalismo, ou um mutualismo, ou uma protocooperação, que a gente vai falar disso também. Então é o último exemplo aí de comensalismo. Isso aí é um peixe limpador, o cleaner fish. O que esse bicho faz? É um dos exemplos clássicos de comensalismo. Ele não prejudica nem ajuda, teoricamente, esse peixe aqui, só que ele vai lá e consome aqueles parasitos gnatídeos que ficam alocados dentro da boca e tal, ficam alocados nesse peixe aqui. Então são parasitos do peixe. São ectoparasitos desse peixe aqui. Acho que podem ser endo também, agora não me lembro com certeza. Mas enfim, esse peixe limpador, bom, ele limpa esse peixe aqui, o peixe hospedeiro dele. E o peixe limpador, obviamente, ganha, porque ele está se alimentando. Beleza, mas será que esse bicho aqui realmente é zero a interação dele, ele não ganha nada? Bom, alguém já se perguntou isso. E daí eu não vou me alongar muito nesse gráfico, porque ele é bem complicado, mas eu recomendo que você dê uma olhada, é de um livro, Texto de Ecologia também. A ideia é que quando aqui é a mudança de diversidade de espécies, olhem só. E aqui é o número de gnatídeos por peixe. Gnatídeos é o parasito do peixe. Quando eu não tenho peixe limpador, que é a corzinha mais clara, quando eu tenho peixe limpador, o número de gnatídeos por peixe é muito menor de quando em comparação com a ausência do peixe limpador. Então, vocês vão ver, lendo ali a legenda, depois tem diferença nesses três gráficos aqui, mas o que importa é saber que a presença de peixe limpador reduz a quantidade de parasitos do peixe. Bom, isso é interessante por si só, já não parece uma relação
tão neutra assim para o lado do peixe, que é o hospedeiro tanto do comensal quanto do parasito, né? Só que vejam que tem mudança na diversidade de espécies também. Quando eu não tenho o peixe limpador, está aqui a ideia de diversidade, de mudança de diversidade, né, em percentual. Ou melhor, quando eu tenho, né, o limpador, perdão. E quando eu não tenho o peixe limpador, eu tenho uma redução de diversidade percentual, passando de 20%, aí chegando a 30%. Quando eu removo o peixe limpador. Então, além de afetar o hospedeiro em si, ele tem efeitos também que escalonam, né? Efeitos em cascata para toda a comunidade. Então, relações que a gente assume que são comensais, não necessariamente sejam comensais. Então, isso vale para várias relações, pessoal. Tem se estudado cada vez mais isso. E assim, vocês devem ter ouvido falar do termo simbiose na graduação também, em outros lugares e tal. O livro do Ken fala de relações simbióticas, que as relações simbióticas podem variar de parasitismo a comensalismo até o mutualismo. Vejam que é do mais e menos para o mais e zero até o mais e mais. Até aqui tudo bem, a gente já falou que tem essa variação. Só que o que eu não concordo muito é essa ideia de simbiose, porque simbiose, na acepção da palavra, quer dizer vida junta, né, e tal. E aí a ideia de simbiose, pelo menos na literatura mais antiga, é que a simbiose ocorre quando eu tenho o mutualismo muito estreito, que os animais os organismos só existem em conjunto. A gente vai falar sobre isso. Na literatura, pessoal, é muito, muito variável essa nomenclatura. Bom, a gente vai entrar em mutualismo e protocooperação, finalizando a aula. E mutualismo e protocooperação, eu vou falar de protocooperação dessa forma aqui, porque é clássico nos livros, é importante que vocês relembrem como é. E a ideia, na definição clássica, né, é que são interações harmônicas, interações que têm ganho dos dois lados. Então, mutualismo e protocooperação sempre são mais e mais, né, para os dois lados do par. Só que no mutualismo, definição clássica de livro, texto, e definição mais antiga até, a ideia é que as espécies dependem de uma outra num nível que elas só existem junto uma com a outra. Ou seja, as espécies não existem em alopatria. Lembrem, simpatria e alopatria. Simpatria é quando quando os organismos ocorrem no mesmo local e no mesmo tempo, geralmente. E alopatria é a disjunção, é a distribuição disjunta. Então, a protocooperação permite que as espécies ocorram em alopatria. O mutualismo, não. Então, isso aqui é a definição clássica de mutualismo e protocooperação de livro-texto, que a gente já vai ver que não é o que modernamente se fala tanto assim. Exemplos de mutualismo clássico. Os bovinos e também os insetos, os animais que consomem biomassa vegetal. Nenhum animal possui a habilidade inata de consumir biomassa vegetal. Por quê? Porque nós não digerimos madeira, não digerimos celulose, lignina. E é por isso, inclusive, que a gente tem que comer, ou que a gente deveria comer, salada. Não sei se vocês, é claro que vocês sabem disso, mas a gente deveria comer bastante salada e fibra, principalmente, né? Por um motivo simples. Comer fibra é a mesma coisa que comer uma esponja, uma escova. Então a ideia da fibra é que ela facilita a passagem pelo trato digestório, porque ela não é digerida. E ela torna o nosso bolo fecal, em última análise, lá que sai pelo intestino, mais heterogêneo e tal. E a fibra também limpa o nosso trato digestório, porque ela não é digerida. Então é literalmente que nem engolir uma esponja dessa, uma bucha vegetal, é por isso que a gente come fibra. Outros animais, eles quebram as moléculas de madeira ou fibras vegetais em geral, só que não são eles, não é uma vaca não tem essa habilidade, um bovino não tem essa habilidade, ele tem interações mutualísticas com organismos como esses rotíferos aí, que vocês estão vendo aqui. Aqui uma triconinfa, e aqui vocês estão vendo, eu esqueci o nome desse organismo aqui, mas é um protista que digere madeira nesses insetos aqui que consomem madeira. Então esses organismos aqui, esse organismo aqui e a triconinfa só existem dentro desses organismos aqui, assim como os que digerem ou que quebram biomassa vegetal dentro de um bovino. Eles não existem em alopatria.
E esses animais aqui, vocês acho que não conseguem imaginar um cupim existindo sem a ideia dele comer madeira, né? Então, não existe isso. Eles só existem um junto com o outro. São interações mutualísticas altamente especializadas e dependentes. E também tem o exemplo do líquen, né, que são algas e fungos que formam esse organismo aqui, que na verdade é uma relação ecológica. Então eles só existem juntos. E tem N outros exemplos de mutualismos que a gente vai ver. Mas esses aqui são os clássicos de livro, né? Em contrapartida, nós temos, por exemplo, uma abelha altamente generalista com pólen aqui em todo o seu corpo e tal. Então, isso aqui é um mutualismo, né? É uma ideia de mutualismo no senso mais moderno. Por que é um mutualismo? Porque os dois do par aqui ganham. Essa abelha está na flor que ela visitou, que ficou coberta de pólen, consumindo ou coletando recursos, né? E a planta ganha polinização. Ah, maravilha. Por que não é um mutualismo sensu estrito? Isso aqui, nos livros texto antigos e até alguns modernos, isso aqui é uma protocooperação. Por quê? Porque essa abelha, ela existe sem essa espécie aqui. E vice-versa. Porque eles são altamente generalistas. A gente já vai ver que nem todas as relações de polinização são assim. Isso aqui é um cachorro dispersando aqui uma planta. Então ele está dispersando uma planta, uma ectozoocoria, e essa planta aqui, ela depende de dispersão para existir no longo prazo, senão ela só liberaria frutos ou diásporos bem do lado da planta mãe. Isso é bem ruim e tal. Por que isso aqui não é um mutualismo? Isso aqui é uma protocooperação, porque essa planta aqui pode ser dispersada por N espécies de animais. E esse bicho aqui, ele realmente não está ganhando nada, aparentemente, aqui com esse evento aqui, né? Bom, um passarinho aqui, dispersando uma espéciezinha de planta com fruto carnoso. A não ser que esse passarinho tenha como dieta exclusivamente esse fruto aqui, e a não ser que esse fruto seja exclusivamente dispersado por esse passarinho, isso aqui é uma protocooperação. Porque esses animais existem em alopatria, eles não precisam estar juntos para existir, e, além disso, eles têm parceiros de outras espécies, muito provavelmente. Ou seja, tem várias aves que dispersam essa planta aqui, além de outros animais, né? E esse bicho aqui come frutos de diversas plantas, inclusive provavelmente ele come outras coisas, como insetos também, etc. Então, não seria um mutualismo sensu estrito, porque as espécies podem existir uma sem a outra. Só que hoje em dia a gente trata essas interações positivas, grande parte delas, como mutualismos de forma geral, e a gente vai tratar bastante disso quando a gente tratar de redes, que esses mutualismos, o que eles variam é no grau de dependência. Então, protocooperação, modelos teóricos. Eu não tratei muito com vocês ao longo da disciplina isso aqui, mas na graduação eu pratico muito com os alunos os modelos teóricos, que é como a gente testa a interação. A gente tem que ver como é que se comportam em alopatria, que são essas duas situações aqui. A espécie A e a espécie B do par da protocooperação em alopatria têm esse tamanho populacional aqui, ou biomassa, etc. Quando eu coloco elas em simpatria, o que acontece? Eu tenho uma população maior para as duas. As duas são beneficiadas pela coexistência. Isso seria a protocooperação. Então é mais para as duas. Daqui que vem o sinal de mais. E mutualismo? Bom, mutualismo, a ideia é que em alopatria eu não tenho nenhuma das duas espécies. Então o experimento seria o seguinte: eu pego um cupim, isso aqui é a espécie de cupim, e eu pego o mutualista do cupim aqui, que é aquela triconinfa. E eu vou tentar criar esses organismos de forma separada em alopatria. Bom, não vai dar certo, né? Eles vão morrer. Então não existem em alopatria. Só que, como eu falei, hoje em dia a ideia de mutualismo tem uma definição bem mais ampla. A gente fala de interações mutualísticas ou interações positivas, ou interações até de facilitação. Tem gente que fala sobre isso, mas a gente vai falar que facilitação é algo um pouquinho diferente da natureza. Os mutualismos, então, no livro do Ken, de ecologia, eles separam em 3 grandes tipos, né? Já pensando em mutualismos de forma mais moderna, tá, pessoal? A gente não vai tratar de protocooperação, a gente vai tratar os mutualismos com diferentes graus de interdependência entre as espécies aí. De interdependência das espécies. Mutualismo trófico
mutualismo de habitat e de serviço. Eu não vou ficar dando exemplo de cada um, porque a gente já falou de cada um. Por exemplo, o mutualismo de serviço aqui tem a ver com o serviço prestado como o do polinizador, ou dispersor de semente e tal. Mas eu vou falar de alguns mutualismos menos conhecidos no nível da graduação para vocês, para a gente introduzir uns temas que a gente vai ler artigos sobre eles depois, finalizando já a nossa aula. Bom, vocês estão vendo aí duas plantas de trigo, uma na esquerda e uma na direita. A planta de trigo da esquerda é uma planta de trigo selvagem, ou o mais próximo que a gente tem de uma planta de trigo selvagem. A planta de trigo da direita é uma planta do trigo moderno, digamos assim, cultivado. O que é a diferença dessas plantas de trigo? Basicamente, uma planta de trigo que a gente foi selecionando ao longo dos vários milênios que existe a agricultura, tem uma raiz, que é essa estrutura aqui, muito mais engrossada do que a raiz dessa planta aqui. Porque a raiz é a estrutura que sustenta o frutinho aqui, o diásporo do trigo, que é isso aqui. E aqui está o diásporo do trigo moderno. O diásporo do trigo moderno, ele, além de muito maior, porque ele foi selecionado para ter mais biomassa no grão, né? Ele tem também uma raiz mais grossa, endurecida, que mantém na planta, mesmo depois de madura, os diásporos todos. Por quê? Porque a função desse negócio aqui é uma arista. O nome dessa coisa aqui é a arista. Ó. A função da arista basicamente é levar isso aqui o mais longe possível com o vento. E daí a ideia é que a raiz seja bem tênue, não dá nem para ver raiz aqui, porque o vento vai quebrar isso aqui e levar para longe. A gente não quer isso, né? A gente quer que essa planta aqui fique com todos os diásporos grudados aí na estrutura da espiga, ou das espiguetas, para que a gente, quando chegue na colheita, a gente tenha tudo isso aqui para o nosso consumo, não que seja dispersado pelo vento. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui tem a ver com a agricultura, né? A agricultura existe há bastante tempo no planeta e nós modificamos e exploramos as plantas, né, de certa forma. E tem gente que, tem autores aí e tal, que não é muito comum que eu vou falar agora, mas eu já li sobre isso. Tem gente que interpreta essas relações como uma espécie de mutualismo. Por quê? Porque nós dependemos das plantas que nós cultivamos aí há quase 40 mil anos para existir. Tá, mas as plantas não dependem de nós. Não dependem de nós, mas eu garanto para vocês que o trigo, ele não ia ser uma planta que domina praticamente o mundo inteiro, que ocorre no mundo inteiro sem a nossa ajuda. Então, tem gente que pensa sobre isso. E quando que a gente fez isso, que a gente modificou as plantas? Daria para dar toda uma aula de evolução aqui também, pessoal, sobre isso, mas a ideia não é essa, né? Nós temos essas ferramentas aí, né? Isso aqui que mostra como é que a gente direcionou toda essa evolução há mais de 10 mil anos. Pelo menos o que tem de registro é 10 mil anos, lá no Crescente Fértil. E nesse Crescente Fértil, o que nós fazíamos? Nós cultivávamos essas plantas, e nós temos aí há 10 mil anos já, perto de 10 mil anos, uma relação muito íntima com essas plantas, porque nós cultivamos elas para o nosso consumo. E nós levamos elas para onde nós vamos, para cultivar elas para o nosso consumo. Tá, por que eu perdi quase 5 minutos falando disso aqui? Porque se fala na literatura que os primeiros agricultores surgiram aí há perto de 10 mil anos na área do Crescente Fértil. Mas aí a gente tem que ver que a gente, sem querer, copiou um agricultor que existe há alguns milhões de anos, que é esse aqui, que é uma formiga de um grupo bem específico que eu vou falar para vocês. As formigas são os agricultores mais antigos que tem na natureza e mais especializados também. A gente vai falar de uma relação mutualística muito, muito interessante agora das formigas. Essas formigas aqui, as formigas Attini, que inclui o gênero Atta, elas cortam folhas, são formigas cortadeiras. O que uma formiga cortadeira faz? A formiga cortadeira corta folha, e aqui tem toda uma ideia de forrageio ótimo, que a gente já falou também, nessa ideia do tamanho da folha, como é que ela corta, qual é o volume de folha que ela leva, e tal, é bem interessante. Ela leva essa folha para cultivar fungos. Então essa formiga, ela não come folha, não é uma formiga herbívora. Ela está levando folha basicamente para cultivar fungo. Então vários sabem disso. Então essas formigas têm jardins onde elas cultivam fungos dentro das colônias delas. E por que elas cultivam esses fungos? A gente já vai ver, mas elas se alimentam desses fungos aqui.
E aqui eu tenho soldados, né? Vocês sabem que formigas têm castas, né? Então eu tenho aqui os soldados, olha o tamanho da cabeça desse bicho aqui. E eu tenho aqui algumas formigas aí operárias que são as agricultoras desse jardim de fungos aqui. E isso aí é um exemplo um pouquinho mais tridimensional do que é o jardim de fungo. Daí eu tenho ali dentro algumas operárias, eu tenho aqui uma formiga soldado e tal. Essas formigas produzem jardins subterrâneos muito, muito grandes e muito bem desenvolvidos e muito bem planejados também. E isso ocorre há muito tempo, pessoal. A gente vai ver que ocorre há muito tempo. Como é que acontece isso aqui? A formiga que vocês viram naquela foto é do gênero Atta. O fungo é do gênero Leucoagaricus. É leuco, inclusive, porque é clarinho, é branco ali, né? As hifas do fungo tornam a colônia esbranquiçada. Como é que acontece? As formigas se alimentam de exudatos que os fungos produzem, que são açúcares, basicamente, que são liberados nos gongilides, que são órgãos especializados do fungo que eu já vou mostrar. Então a ideia é assim, essas formigas, elas literalmente criam esses fungos. Então, elas não encontram esse fungo por acidente no solo e se utilizam de açúcares desses fungos. Não, essas formigas, elas cultivam esses fungos deliberadamente. A gente vai falar sobre isso. Isso aqui é um gongilídeo, é a ponta de uma hifa que é modificada com acúmulo de açúcares aí. E isso aqui é o corpo de frutificação de um fungo desse aí. Eu não lembro se é do Leucoagaricus agora, sim, do Leucoagaricus. E isso aqui fica para fora do solo em alguns momentos, né, onde ocorrem essas colônias. E aqui é uma colônia, né, que foi removida da parte inferior do solo e tal. E aqui as formigas levando folhinhas para a colônia. Então, o que acontece? Essas colônias, vai chegar um momento que dessa colônia aqui, claro que ela foi removida do solo, mas se ela estivesse no solo ainda, que essa colônia vai acontecer o quê? Uma rainha nova, ela vai sair e vai migrar para fundar uma colônia nova. Quando ela fizer isso, ela vai levar deliberadamente esporos desse fungo aí. Ela leva esporos do fungo e ela vai depositar os esporos do fungo na nova colônia dela. E ela vai fundar a nova colônia já com esporos do fungo. Pessoal, isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Crescente Fértil, que eu mandei a fotinho, das populações humanas que iam de um lado para o outro da Terra carregando sementes. E isso até bem pouco tempo na nossa civilização, isso era necessário. Porque pensem, a gente não encontra uma espécie domesticada do lado da nossa casa para plantar e começar a formar uma civilização nova do lado de um rio. Isso não acontece. Tem todo um cultivo, uma seleção envolvida, e isso era feito pelas populações humanas. Então as formigas fazem isso há bem mais tempo que nós. E dá super certo. Como é que a gente sabe que elas fazem isso? Bom, alguém já estudou isso, mas além disso, esse fungo, o Leucoagaricus, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ele só ocorre em formigueiros. Então vocês não encontram esse fungo na natureza se não tiver um formigueiro associado. Ele não existe fora de formigueiro. Então esse fungo só existe junto com essa formiga. E essa formiga, as colônias só existem junto com esse fungo. Olhem só que interessante. Isso é um mutualismo. Isso sim é um mutualismo. E vejam que não é um mutualismo desses que a gente pensa que é uma triconinfa dentro de um cupim, né, que exerce um fator e tal. Não, isso aqui é agricultura, basicamente, né? E é um mutualismo muito, muito estreito. Bom, mas tem algo mais interessante do que isso, do que esse fungo aí. Bom, assim, primeiro a ideia das câmaras, né? O que vocês estão vendo aqui está em escala com uma pessoa. As formigas, elas cultivam os fungos nessas câmaras aqui que vocês estão vendo, que está dizendo que tem o tamanho de uma bola de futebol, né? Vocês viram ali, cada coisinha que vocês estão vendo ali não é uma colônia. Isso aqui que vocês viram não é uma colônia inteira, é uma câmara, tá? Isso é só uma câmara. Então, os formigueiros podem ser bem grandes e tem as câmaras de cultivo de fungo e tem as câmaras onde eles colocam rejeitos lá, dos jardins de fungo. Isso tem uma influência brutal em várias questões de pedogênese, né, de formação de solo, na questão de nutrição, questões nutricionais do solo também. As formigas são super importantes. E muitas vezes o pessoal quer remover as cortadeiras, né? Por exemplo,
quem tem contato com produtores rurais e tal, o pessoal anda muitas vezes pela propriedade já com um veneno para formiga no bolso ali, dentro da bolsa, para ficar botando quando encontra cortadeira, para tentar acabar com os ninhos. Não tem, é impossível fazer isso, né? Vocês viram o que é um ninho de cortadeira e tal. A ideia é que as cortadeiras prejudicam as culturas porque elas removem folhas, né? Isso é verdade, sim, mas elas modificam também toda a estrutura subterrânea de forma ainda não muito conhecida, na verdade. Mas assim, tem esse trabalho que a gente vai discutir, não necessariamente esse aqui, mas em breve a gente vai discutir a ideia do grupo das formigas Actine, e essa, vejam aqui, simbiose, ó. Simbiose quer dizer unido, junto, né? E bio é vida. Isso aqui, sim, simbiose tem a ver com coexistência mandatória, né? Obrigatória. Coevolução tripartida. Por que tripartida? A gente já vai ver das formigas Actine, mas uma coevolução de micróbios e formigas. Eles não falaram nem de fungos aqui. Então vamos ver o que é isso. Então, assim, a gente já viu que tem as formigas e tem os fungos cultivados, né? Elas cultivam os fungos e, como eu falei para vocês, esses fungos só existem dentro dos formigueiros, dessas formigas aí. Nesse trabalho e em outros desse grupo, se vocês derem uma lida, vocês vão ver que, inclusive, os cultivares de fungo variam no espaço e tal, de acordo com os formigueiros, e tem trabalhos interessantíssimos de genética desses fungos e a relação com a colonização com as formigas. E sempre esses fungos estão relacionados com transporte das formigas, das rainhas que vão formar novas colônias, com o transporte do fungo. Só que tem fungos parasíticos que atacam essa relação. Ou seja, eu tenho uma colônia gigante, como a gente viu aquela imagem de antes ali, que tem formigas que estão cultivando fungos. Então vejam, elas estão alimentando os fungos, né? O que vai acontecer? Eu vou ter fungo parasítico também, que vai querer se aproveitar dessa relação. E esses fungos parasíticos aqui, do gênero Scovopsis, eles podem destruir completamente uma colônia dessa. Então tem relatos, tem trabalhos que mostram que esse fungo aqui ele pode acabar com a colônia inteira. Bom, o que acontece? Essas formigas do gênero Actine, elas produzem ou cultivam no próprio corpo alguns actinomicetos que produzem antibióticos, que inibem esse Scovopsis aqui. Então, olhem a complexidade da relação, pessoal. A gente tem formigas Actine com uma correlação super importante evolutiva com os fungos que elas cultivam, certo? E daí eu tenho fungos ectoparasíticos. Até que eu esqueci de comentar, mas antes de aparecer isso aqui, antes de aparecer os actinomicetos que combatem esses fungos ectoparasíticos da colônia, que esses fungos aqui também só ocorrem em colônias de formigas do grupo das Actine. Então, tu não encontra na natureza fungo parasítico Scovopsis fora dessa relação aqui. Por isso que é a relação tripartida. E no próprio paper desse aqui da Science, eles falam que, na verdade, a relação é tetrapartida. Porque, além disso, essas formigas cultivam também há muitos milênios esses actinomicetos que produzem os antibióticos. Então, cada colônia dessas, originalmente ela foi formada como? Uma formiga levou um fungo cultivado, uns esporos, para cultivar na sua nova colônia, lá quando ela fundou a colônia nova. Quando ela fundou essa colônia nova, ela vai ser infectada por fungos parasíticos Scovopsis. Aí é um pouco questionável a questão de onde que vem esses fungos, se é transmissão horizontal, vertical, mas no trabalho fala isso um pouquinho. Essas formigas, para evitar que a colônia colapse em função desse parasitismo, elas cultivam actinomicetos no próprio corpo. E isso vai fazer o quê? Vai inibir, através de produção literalmente antibióticos, literalmente é isso, são antibióticos que são produzidos, vão acabar ou vão controlar a contaminação com esse Scovopsis aqui. Então, uma relação com 4 grupos taxonômicos diferentes aí, extremamente íntima e importante. Então, nesse trabalho, eles mostram as filogenias das formigas, e daí aqui é a relação das formigas, aqui é a relação dos cultivares, que as formigas cultivam, e aqui os parasitas, os Scovopsis. Por que tem essas corzinhas ali? Porque são as simbioses que são relacionadas com cada clado
das formigas. Então vejam, nesse clado aqui, que é o clado, por exemplo, Trachymyrmex aqui, que é um gênero inteiro que está aqui, né? Eu tenho os cultivares de fungo que Trachymyrmex tem nos seus, nas suas colônias, são literalmente um para cada espécie aqui e só ocorrem aqui. E os parasitas só tem também essa relação aqui dentro das 3 espécies. Vocês estão vendo que as filogenias são diferentes, né? Porque isso aqui tem o nome, da espécie de planta, aqui tem um cultivar, né? Ou melhor, tem a espécie, perdão, não é planta, aqui é a espécie de formiga, aqui é a espécie de formiga onde o cultivar foi encontrado, no ninho foi encontrado, e aqui a espécie de formiga onde o parasito foi encontrado. Então, tudo isso tem convergência, vocês estão vendo? Tem uma convergência incrível, incrível, nos 3 níveis aqui, tanto da formiga quanto do cultivar, que isso aqui é esperado, porque cada espécie dessas leva o cultivar para a sua nova colônia, mas isso acontece também com o parasito. Então, olhem o nível de especialização do negócio. E daí assim, pessoal, eu vou passar rápido agora outras interações mutualísticas que a gente não vai detalhar, como, por exemplo, ectomicorrizas, ou micorrizas em geral. Ectomicorrizas e arbusculares, os 2 grandes tipos de micorriza. Os ecossistemas do planeta inteiro são dependentes de micorriza, de relações simbióticas, se vocês quiserem chamar assim, mas são mutualismos também entre plantas e aí diferentes grupos taxonômicos, né, que formam relações com as raízes dessas plantas para otimizar a captação de recursos. Então, esse trabalho aqui da Nature é um trabalho super importante, super influente, recomendo que leiam. Ele fala basicamente da distribuição global de micorrizas, que ela é ligada com estoques de carbono no mundo inteiro. E o que eu queria salientar aqui, esses gráficos que vocês estão vendo aí, é a porcentagem da massa acima do solo de vegetação dependente de micorriza. E vejam que são tipos, o A é micorriza arbuscular, o B é ectomicorriza, ou plantas ectomicorrizas, e C plantas com helicoides, né, micorriza helicoide. E D é planta sem micorriza. E daí a densidade, a quantidade, né, de plantas. Então vejam que, por exemplo, na América do Sul, onde a gente está aqui, praticamente não tem plantas com micorrizas helicoides. Isso é muito mais abundante ou muito mais frequente no hemisfério norte, olha que interessante. Assim como ectomicorrizas, tem um borrão aqui sem nada, branco, ó, de ectomicorrizas, que envolve parte do sul do Brasil e o cerrado inteiro aqui. Porque ectomicorrizas aparentemente não são tão comuns nos chamados fire-prone ecosystems, que são os ecossistemas inflamáveis, né, que a gente já abordou. Pega grande parte das pradarias americanas, pega grande parte dos campos europeus da Ásia aqui também, aqui os europeus e ali os da Ásia. Então essas diferenças de tipos de micorriza no mundo inteiro, que esse trabalho mapeou, é muito interessante, tem uma relação com estoque de carbono. Por exemplo, quanto que de carbono é acumulado em biomassa vegetal? Óbvio, está ali a Amazônia, né, o grande estoque de carbono do mundo, acima do solo pelo menos, né, e que é dependente de micorrizas arbusculares. Ó. Então, olhem só, a gente fala de estoque de carbono em árvores, que é importante, mas aqui nessa figura aqui também fala, isso aqui é muito interessante, que boa parte da América do Sul, ela tem estoque de carbono que no D é plantas não micorrízicas, que não é dependente de micorriza. Então também é interessante a gente falar sobre isso, mas no ponto aqui é que o maior estoque de carbono do planeta, acima do solo, em plantas, né, que é na Amazônia, ele é dependente de micorrizas. Então se a gente colapsar uma rede mutualística de micorrizas com plantas, termina o estoque de carbono do planeta e a gente entraria numa era diferente, aí, provavelmente em bem poucos anos. Figo, exemplo clássico de mutualismo, porque é uma polinização altamente especializada. A gente pode, isso aqui acho que vocês conhecem o sistema, não vou falar agora para não me alongar muito mais, a aula já está muito longa, mas aí quando a gente discutir, a gente pode falar isso em aula também sobre essa polinização super importante que é ou melhor, uma relação super estreita que é de algumas vespas, de novas vespas, né, com os figos. E dispersão de sementes, que é um mundo à parte, eu poderia dar uma disciplina inteira sobre isso, né? A gente tem uma ideia de dispersão de sementes basicamente com aves, que é o que mais se fala na graduação, mas tem animais múltiplos aí que dispersam sementes, é muito interessante. Relações
um pouco diferentes, como por exemplo essas formigas que pastoreiam, como se fala, né? As cigarrinhas, aqui tem uma cigarrinha, estão vendo? Que fica sugando vegetal e liberando exudatos açucarados, a formiga consome isso, e essa formiga tem uma glândula que borrifa um composto tóxico aqui do abdômen, então ela está guardando a comida dela aqui, então uma relação mutualística bem interessante aqui também. E essa relação das acácias, a gente vai ler um trabalho sobre isso. Isso aqui é uma acácia chifre de touro, bullhorn acacia, que ocorre nos Estados Unidos. Aqui é o chifre, ó, é um espinho gigantesco. E olha quem é que mora dentro do chifre, faz ninho, uma formiga. Então a formiga faz ninho aqui dentro e vive dentro dessa planta. Tem um trabalho muito legal, antigo, que é a coevolução do mutualismo entre formigas e acácias. Isso na América Central. Então, olhem só, essas formigas, aqui as larvas delas, elas literalmente fazem ninhos dentro dos espinhos. Essas plantas têm uma ponta, são leguminosas que têm folha composta, bipinnada, e daí na ponta dos folíolos elas têm uma estrutura que o nome é corpo de Beltin, que é uma estrutura que é destacável da ponta do folíolo, que concentra vários açúcares e tal, e substâncias nutritivas para a formiga, e a formiga vai lá e pega isso aqui, e ela que consome isso aqui, e alimenta as larvas com essa estrutura aqui. Beleza, a formiga ganha tudo, né? A formiga ganha casa, ganha comida, ganha tudo da planta. O que ela dá para a planta? Bom, essas plantas aqui tem uma acácia, ó. Estou vendo que no chão, aqui em volta da acácia, não tem nada, parece que alguém roçou isso aqui. Pois é, alguém roçou isso aqui, quem roçou foi a formiga. Então essas formigas elas vão em volta da planta e cortam toda e qualquer plântula que aparece em volta dela, inclusive da mesma espécie. Então elas isolam essa planta de praticamente qualquer outra planta. É muito interessante. E daí vejam que a ideia de herbivoria também é importante. Ó. Acácias sem formiga, ou melhor, acácias com formiga tem uma taxa de sobrevivência que chega perto do dobro das acácias sem formiga, e as plantas que têm insetos herbívoros em acácias com formiga são menos de 10% e chega a 50% quando foram removidas as formigas das acácias. Então, além daquela ideia de cortar a vegetação no entorno, elas protegem de herbívoros. Então, um mutualismo bem estreito também. E tem todos os mutualismos de visitação floral e polinização, que a gente vai falar bastante quando a gente falar de redes. A gente já comentou essa figura, tem interações muito específicas e pouco específicas, mas não importa isso agora, a gente vai falar mais depois. E eu queria falar um pouquinho desse cara, que é o Sprengel, ou Sprengel, como fala em alemão, que ele tem um livro que é altamente negligenciado na literatura, mas que eu quero trazer o nome dele porque ele foi o cara que começou a falar da polinização ou da fertilização em flores, né, por animais. E olhem só quem citou esse cara. Isso aqui é o livro dele, né? Isso aqui é o livro com as ilustrações de flores e tal. Ele começou a ciência da biologia floral e de polinização que é estudada hoje. Então, na autobiografia do Darwin, só isso, na página 127 ele fala de um livro. Olhem só, é linda como ele não se achava, olha só. O meu livrinho sobre fertilização de orquídeas, daí vocês podem ler depois, eu não vou ficar falando aqui, mas ele fala do livro que ele publicou, porque ele estava querendo há muito tempo publicar algum trabalho que falasse dessa relação da fertilização cruzada com a ajuda de insetos, que eu coloquei em negrito ali, e da ideia da origem das espécies, né? Ou melhor, da relação, né? Da relação da ideia toda de herdar caracteres e tal, com essa ideia toda de fertilização cruzada que ele fez experimentos com orquídea, observou orquídeas e tal. E daí ele falou que ele teve muitas ideias legais, quando ele leu um livro que ele fala do livro maravilhoso do Sprengel aqui, que é o primeiro livro que tratou dessa questão toda vários anos antes. E daí ele fala que logo depois que ele publicou esse livro de orquídeas, tem um número muito grande de papers, de trabalhos, que trabalharam com fertilização de vários tipos de flores. Então vejam que legal. O cara trabalhou com fertilização de flores muito antes do Darwin, ou antes pelo menos, né, do Darwin abordar isso. E o Darwin usou como referência
E logo após a publicação desse livro do Darwin aqui, de fertilização de orquídeas, perdão que o meu mouse apertou aqui, o que aconteceu foi que uma miríade de trabalhos começou a falar sobre isso, e ele fala aqui que os méritos do pobre do Sprengel foram durante muito tempo negligenciados. Então o pessoal ignorava o livro do cara, porque não se correlacionava. Olhem só que coisa incrível para a gente pensar hoje em dia, pessoal. Não se correlacionava a ideia da diversidade biológica que tem na Terra com a importância dos eventos de polinização. Então é algo muito estranho da gente pensar hoje, mas que o Darwin detectou e falou sobre isso na autobiografia dele. Recomendo que leia, inclusive, se nunca leram. E daí, biologia floral seria também uma disciplina à parte, mas a gente tem exemplos de alta especialização, como essa borboleta que poliniza apenas essa planta aqui, e várias flores, várias orquídeas que produzem óleos, né, que são altamente especializadas em algumas poucas espécies de himenópteros também. E o cúmulo, digamos assim, da especialização, que a gente pode citar aqui para finalizar a aula, é essa mariposinha, que eu já tinha comentado com vocês, da especialização dela. Ela poliniza essa espécie de yucca, que é cultivada em áreas urbanas, como vocês estão vendo aqui, mas na natureza ela tem esse aspecto aqui, forma essas florestas de yucca, que eles chamam no semiárido, lá nas áreas desérticas, na verdade, do sul dos Estados Unidos, em pedaço do México também. E o que acontece é o seguinte, pessoal, essa mariposinha, durante muita parte do ano, não tem nenhuma flor aqui, e essa mariposa não tem na natureza. O que acontece? Quando essa planta floresce, essa mariposa emerge do solo. Várias mariposas emergem ao mesmo tempo e fazem o voo nupcial. O macho vive durante alguns minutos só para copular com a fêmea e morre. E as fêmeas, elas depois da cópula, elas vão para as flores. O que elas fazem nas flores? Bom, nas flores elas vão lá e coletam pólen. Estão vendo aqui a cabeça do bichinho cheia de pólen ali no aparelho bucal. E essas mariposinhas, elas têm uns aparelhos que cortam. Ela tem um apêndice de perna modificado que corta o ovário. Está aqui o ovário da planta, elas cortam o ovário e elas vão lá e depositam ovos nesse corte do ovário aqui. Só que, além de depositar os ovos no ovário, elas pegam esse pólen e deliberadamente vão lá no estigma, que vocês estão vendo aqui, e elas deliberadamente depositam o pólen no estigma. Então elas polinizam a flor. Elas literalmente decidem que vão polinizar a flor e vão lá e levam o pólen e botam na flor. E daí depois elas morrem. Daí o que acontece? Essas larvas aqui estão dentro vão emergir dos ovos, né, dentro do fruto, e daí depois lá no solo do deserto, isso aqui é um fruto de yucca, que vocês estão vendo aqui, uma larva dessa mariposa da yucca consumindo o fruto da yucca. Então o que acontece? Da onde que elas emergem? Emergem dos frutos que estão no solo, e ainda é um pouco debatido na literatura. Eu não trabalho exatamente com isso, mas eu não li nada recente que explique muito bem essa sincronicidade temporal, qual é a sinalização que faz com que essas com que essas mariposas saiam dos frutos, né? Tem a emergência como um animal maduro já para que o voo nupcial seja completamente sincronizado com a antese dessas flores aqui. Então é algo bem interessante. Tem vários trabalhos sobre isso, na verdade, né? Bom, mas tem uma pergunta para vocês agora. Pensem que essas mariposas aqui, elas consomem a biomassa desses frutos aqui. Então, como que esse mutualismo, a gente vai assumir que é um mutualismo, né? A mariposa só existe por causa da planta e a planta só existe porque a mariposa é o único bicho que poliniza ela. Por que isso não vira sobreexploração e uma consequente extinção uni ou até bilateral? Ou seja, por que essa mariposa, como que essa mariposa, ao botar ovos dentro do ovário aqui da planta, ela não bota tantos ovos, ou várias mariposas botam ovo aqui, a ponto de que os frutos sejam cada vez menos viáveis, e daí tendo menos frutos viáveis eu vou ter menos plantas, tendo menos plantas eu vou ter menos mariposa, porque tem menos recurso, e isso vai levando a diminuição de frutos de mariposas até eu não ter mais nem fruto nem mariposa. Mais ou menos como a gente faz com os nossos recursos naturais, né? Por que não acontece isso com esse par de interação? Será que tem algum mecanismo que controla isso? Tem um mecanismo que controla isso. Eu vou falar rapidamente agora e vocês vão ler um artigo sobre isso depois. Tem um trabalho antigo, já de 94, que fala da estabilidade evolutiva do mutualismo de yuccas
e mariposas de yucca. O Pelmer é um dos autores mais conhecidos aí dessa área de interações, né? Então, no trabalho original do pessoal, lá, o que eles fizeram? Aqui é a proporção de flores visitadas que foram retidas até a maturidade. Então, quanto por cento foi retido até a maturidade? Aqui essa barra mostra perto de 75% aqui. Essa barra está mostrando perto de 50%, que seria aqui, etc. E o eixo horizontal aqui em cima é o número de ovos e aqui o número de cicatrizes. Cicatrizes no quê? Cicatrizes no ovário. Cada mosca que vai lá e corta um ovário, ela deixa uma cicatriz, né? Ela corta o ovário e bota o ovo dentro do ovário. Quando ela corta, fica uma cicatriz. Então vejam que as plantas mantêm a retenção média na população, a retenção de flores, tá? As plantas mantêm as flores que têm até 16, 17, 18 cicatrizes. A partir desse ponto aqui, uma flor que tem 25 cicatrizes simplesmente não existe na natureza. Quando uma flor tem mais do que 20 cicatrizes, acho que é 17 o número exato aqui, a planta aborta aquela flor. E olhem a retenção média na população em relação ao número de ovos que tem em cada ovário. Plantas que têm de 0 a 3, 6 ovos aqui, de mariposa no ovário, retém perto de 70% aqui, né, das flores. Agora, flores que têm 9, 12, ou depois 15, 18, etc., ovos, nenhuma é retida. Então, quem que controla esse mutualismo? Aparentemente a planta está controlando o mutualismo ao evitar, ao não deixar que flores que têm uma quantidade grande de ovos, né, de mariposa sobrevivam. E o que acontece quando ela faz isso? Muito provavelmente mariposas escolhem aonde colocar os ovos. Então, se a mariposa viu que tem 13 cicatrizes ali no ovário, ela vai lá e bota o ovo dela. Se não tem nenhuma, ela bota também. Se tem 4, ela bota também. Se tem 7, ela bota também. Aliás, vejam que quando tem plantas com muito poucas cicatrizes também são pouco mantidas, estão vendo? Que é bem interessante também a manutenção da flor. Agora, se tem um ovário com 22 cicatrizes, então essa mariposa vai para um outro ovário, porque ele já está bem ocupado, né? E tal. Então, tem mecanismos, pessoal, emergentes, ou melhor, tem mecanismos mútuos muito interessantes que mantêm os mutualismos a longo prazo, e isso não é muito estudado, não são todos sistemas que têm estudos profundos como esse aqui sobre isso. Pessoal, então, claro que isso foi para os livros texto, né? Falando aqui que plantas de yucca retêm em média 62% das flores que contêm de 1 a 6 ovos, mas só 11% das flores que têm 9 a 12 ovos, e mais do que isso elas não retêm. Então a planta está no livro texto, mas o que eu mostrei para vocês antes ali era do artigo original. Basicamente a planta controla quais flores ela vai manter para desenvolver depois. O que isso no longo prazo, pelo menos teoricamente, faz? Seleciona mariposas em relação à postura de ovos, certo? Então, é algo muito interessante também que a gente vai falar daqui para frente na disciplina, quando a gente tratar das redes agora, que os mutualismos, mas também as outras interações biológicas, modulam questões de processos ecossistêmicos, de dinâmica de comunidade, mas também modulam processos evolutivos muito interessantes, como desse par mutualista aqui de yucca e mariposas. Certo, pessoal? Então, isso foi a nossa última aula aí sobre teoria da parte de interações, com exemplos, etc., sobre parasitismos e mutualismos, e nós vamos discutir isso aqui no nosso encontro. E a partir de agora nós vamos tratar na próxima aula já de redes complexas e grafos de rede, etc., para a gente tentar trabalhar todas essas interações que a gente viu até agora como exemplos binários de pares de espécies de uma forma maior ou mais sistêmica, dentro de uma ideia de redes complexas vendo efeitos de comunidades inteiras de
de pares mutualistas ou pares de redes que a gente estudava como predação dentro de uma rede trófica completa ou de uma rede mutualística completa. Então, um abraço para todos e para todas.